Estou aqui novamente para falar das plantações do mês de janeiro. Papai nessa época ele saía para o morro, naquela época que podia coivarar, ele saía para o morro, fazia a roçada e começava a roçar com uma foice, cortando por baixo todo o cipó, capim melado, tudo quanto era árvore baixa, e deixava só as grandes para derrubar no final da roçada, que era para trazer a lenha para fazer farinha e fazer melado ou açúcar. Então todo esse trabalho que nós fazíamos durante o mês de janeiro, que era só de matar, e ele aguentava o pau toda a vida ali com a foice na mão, fazendo aquele trabalho todo, fazendo os aceros para não pegar fogo no mato, e depois de fazer uma roça grande, que tinha muita pedra, ele então baixava o mato, murchava, depois derrubava, aí fazia a coivara. A coivara, depois do queimado, é tirar o cipó, limpar os tocos de pau, limpar as pedras, deixar tudo certinho para plantar. Aí ficava esperando o vazante do mês de fevereiro, ou então no final do mês de janeiro, para plantar então a mandioca, ou a empim, ou a batata, aquilo que fosse. E o feijão. A melhor plantação do feijão era no mês de agosto. O mês de agosto tem os 3 meses do feijão, ia para o calor, então era rapidinho. Aí vinha o milho e vinha a mandioca também. E agora era só feijão. O milho aqui na ilha já não dava mais. Hoje está dando toda a época do ano, mas naquela época não dava. Então o trabalho que ele fazia, levava os boi para cima, pegava aquela lenha de metro e trazia no carro de boi, descendo lá de cima daquela pedra que aparece branca lá, até aqui em casa, e botava na frente da casa ali 50, 70 metros de lenha para vender para a penitenciária e para as padarias da cidade. E chegava de manhã cedo, a gente começava. Nós começava de sol a sol, então dava 7 carradas de carro de boi. E isso era uma faixa de 3 a 4 metros de lenha que descia cada carro de boi. Chegava o meio-dia, davam água para o boi, jantava porque dava de jantar em casa e saía de tarde com aquele sol quente e os bois chegavam lá em cima, vinham, a última carrada já era de noite. E isso tudo foi um trabalho que a gente aprendeu com meu pai, com meu avô, com meu pai, com meus irmãos mais velhos, trabalhando, lutando e fazendo esse trabalho assim, com amor, com carinho e com aprendizado, porque se eu sei alguma coisa, se meus irmãos sabem, é porque nós aprendemos com meu pai. Depois, quando chegava no final de fevereiro ou meio de março, que começava a chuva, a gente tinha que estar capinando, chegando terra no pezinho da mandioca, que era para ele não morrer nenhum, replantar aquele que não nasceu e vir embora. Depois dela cobrir a terra, aí não tinha mais perigo, porque o mato custava a crescer. Aí esperava-se o mês de agosto para fazer a cepa, cepava tudo certinho para ela reforçar, que a mandioca do morro é a melhor mandioca que tem. Dá umas raízes grossas, toda torturosa, porque procura raiz de pau, procura pedra, toca de pedra para nascer. Então, mas fica uma raiz boa, bonita. Nós tínhamos um pé de parreira de uva, que está ali ainda, tem mais ou menos a mesma idade do pé de carambola, uns 450 anos. Tem a casa velha de 1860. São tudo coisas assim que ele sempre manteve em ordem e está ali até hoje para quem quiser ver. Coisas bonitas, coisas bem preservadas. Os meus irmãos, graças a Deus, têm o mesmo dom que eu tenho, de cuidar das coisas bem cuidadas. Veio muita gente visitar, ver, porque realmente isso na ilha acabou-se, não tem mais nada. O pessoal veio de fora para cá e acabou com os casarinhos antigos que tinha aqui, acabou tudo, ficou a nossa presa e a igreja. Então esse trabalho que nós tínhamos de plantação era para manter a nossa família, os vizinhos e muitas vezes levar para a cidade para fazer a troca. Então todo esse trabalho foi um trabalho feito com carinho, com sinceridade. Antigamente aqui na frente da casa não tinha estrada. Era um caminhãozinho de passar a carreta, carro de boi, e muitas vezes não passava nada, porque era só terça-feira e sexta-feira, o pessoal do Ratones vinha tudo para fazer a feira na cidade, então vinha aquele cambulhão de carreta, tudo 2 cavalos, carro de boi às vezes, e o quitandeiro, aquele do pauzinho marcado com 2 balainhos, que para andar tinha que ser no joguinho do balaio, porque andar reto não dava, o balaio desequilibrava o corpo da gente, então tinha que ser no jogo do balaio. Eles iam embora para o mercado para fazer a feira. A feira era levar também os mantimentos do Ratones ou daqui e depois trazer para cá de volta aquilo que eles não tinham. Como a maioria tinha comércio, então eles deixavam no depósito do comércio para vender. Aí eles traziam aquilo que a necessidade do pessoal aqui tinha. Aqui tinha o senhor que é o Antônio Macedo, que era o comércio mais forte de Santo Antônio, bem na esquina. A casa ainda existe, a família já foi quase toda ela embora. Então ali o que se precisasse de um alfinete a um parafuso tinha, de uma carne seca a uma carne verde tinha.
porque era tudo coisa que ele pegava durante a semana. Ele tinha uma torrefação de café, ele tinha um caminhão verde que buscava banana na chácara dos outros, café, laranja, e ali ele tinha tudo. Ia para o mercado também, pegava tudo que tinha lá e trazia, então não precisava ir no mercado. Quando precisava de uma coisa urgente, ia ali no Antônio Macedo que tinha tudo. Era um homem forte. E o pessoal lá de dentro, quando a gente fala lá de dentro, no norte da ilha, ele tinha o costume de, quando não dá de atravessar para a cidade, com medo de passar no Morro das Pedras ali, que aparecia assombração, eles vinham no Antônio Macedo e faziam o rancho. Hoje é rancho. Naquele tempo nós tínhamos roça para colher as coisas. Hoje não tem mais roça, tem um supermercado. O supermercado é a roça, todo mundo vai lá, colhe e traz para casa. Na roça não se pagava nada, no supermercado se paga. Então quando chegava ali no Antônio Macedo, pegava e levava para casa. Mas o pessoal às vezes não conseguia o dinheiro todo para pagar para o Antônio Macedo, que era tudo fiado, levava-se para pagar depois. Então fizeram um atalho lá da polícia rodoviária, a primeira lá antes do pedágio, atravessava ali pelo terreno do Osni Lisboa, passava atrás do Nilo Caetano, vinha embora, descia no lado do Biomar Queiroz, que antigamente era o falecido Bento, do Gonza, e saía no Campo do Avante. E botaram o nome desse caminho, ele mesmo botou, Caminho dos Velhacos. Porque ele não sabia por que o pessoal não estava passando mais ali no comércio dele para pagar. Aí quando chegou um belo dia, procurou saber, foi olhar, aí eles faziam o desvio, eles iam direto para a cidade, e não passavam mais na casa do Antônio Macedo com vergonha. Aí o Antônio Macedo tinha que ir lá na Voz Pequena, na Voz Grande, lá na Cachoeira, na Ponta das Canas, no Inglês, cobrar dos caras, porque ele chegava ali e pegava o atalho. Então ele mesmo botou esse nome, Caminho dos Velhacos. Existe o caminho até hoje. O nome hoje é Aldo Fabriciano de Queiroz, mas é conhecido como Caminho dos Velhacos. Não que o pessoal que mora ali é velhaco, mas é uma honra para nós ter um caminho com uma tradição dessa, porque isso é coisa de 100 anos. Não era coisa de agora. O nome de Aldo Fabriciano Queiroz é novo, não tem 20 anos. Então são tudo coisas assim que a gente gravou quando era criança e que viveu essa nossa história. Aqui na nossa região tinha uma meia dúzia de mulato, negro, que foram filhos de escravos. E eles tinham um respeito por nós e nós por eles, que muitas vezes até eles nos educavam, ajudavam o papai a educar, porque se nós fizéssemos qualquer estripulia, qualquer esculhambação quando viesse da aula para casa, eles simplesmente, vou dizer para o teu pai que tu andas aprontando. Já era bastante para nós chegar em casa e não comer mais e procurar uma enxada para ir para a roça. E as comidas então eram o ensopadinho de carne, era o picadinho com mamão, era o picadinho com chuchu ou com batata inglesa. Esse negócio do churrasco surgiu aqui na ilha depois que os gaúchos vieram para cá, que aí começou a sair o churrasco, a carne assada. Então, antes não tinha, era o picadinho de carne, ou carne no feijão, que é uma comida muito boa. Sempre pegava aquela gordurinha, botava no feijão, com repolho, nabo, batata, aipim, aí fazia aquele refogado bom, e aquilo era a nossa comida. E então tinha essa carne verde, que era a carne vermelha hoje, que não tinha geladeira, tinha que ser enterrada também na lata da banha. Era o peixe verde e a carne verde. Enterrava ali para comer durante a semana. E durante a carne seca, que a gente fazia, ou o peixe seco que a gente escalava, que botava no sol, então depois de 3 dias a gente enterrava dentro do paiol da farinha para conservar, porque não tinha outro lugar para guardar. Hoje tem geladeira, a gente bota lá e esquece, mas naquele tempo era assim, a carne não ficava seca e o peixe também não ficava seco, ele ficava num ponto assim, fofinho, gostoso e fresquinho. A gente comia tudo com aquilo com carinho, porque era bem feito, era feito pela minha mãe. Hoje eu tenho um restaurante graças a essas coisas que eu aprendi quando era criança, porque eu formei o tipo da comida típica da ilha. Esse tipo de comida que eu sirvo aqui. Quer matar a saudade, quer ver? Vem aqui comer um peixe no feijão, vem comer um pirão com linguiça, vem comer um berbigão no pirão. Faz aquele buraquinho no meio do pirão de nalho, que é o pirão de jacuba, e põe um feijãozinho ali, fazia como meu pai fazia e comia. É uma delícia, comida forte, comida que não tem nenhuma poluição, não tem nenhuma contaminação. A minha mulher que faz, que aprendeu com a mãe dela, que é mulher de pescador, e eu aprendi com a minha mãe e com meu pai também, porque era coisa da hora, coisa rápida que a gente fazia, e fazia com amor, com carinho, e aquela coisinha fresca que saía do mar. Então por hoje era isso que eu queria falar, e na próxima vez ter mais coisas bonitas para vocês verem. Eu ainda não contei sobre maromba, sobre lobisomem, sobre bruxa, tudo isso ainda vai vir. Se Deus quiser, eu quero contar coisa por coisas, para vocês saberem o que era a nossa ilha antigamente. Hoje, para quem não acredita nessas coisas que eu vou contar ainda, é só ir na beira da praia ali, num lugar que a maré faça curva ou que tem uma boca de rio, e ver se consegue ficar 1 minuto, 2 sozinho ali, para ver os caras berrando no teu ouvido.
gemendo, chorando, chamando o teu nome, pedindo socorro, fica só um minutinho. Não com algazarra e não com muita gente. Para ver se tu aguenta um minutinho ou dois. Não tem como aguentar. Cara, dispara. Eu hoje vou convidar vocês para vir aqui no restaurante Samburá para comer o pirão com linguiça. Hoje eu vou servir pirão com linguiça. É um pirão de jacuva, branco, ordinário como o pessoal entende, com a linguiça frita inteira, que é a Blumenau, feita em Pomerode. É uma gostosura aquela linguiça. E depois a gente serve um pouquinho de feijão. Olha, só se vir provar. Então nosso restaurante é assim. É para quem gosta de comida típica e saudável. Se quiserem conhecer, o restaurante Samburá fica aqui em Santo Antônio de Lisboa, no caminho dos Açores, no lado do Engenho do Fausto.